Olá, internautas! Esta é a segunda videoaula do curso Organização de Computadores. O tema é Instruções e Programação. Os tópicos que nós vamos ver nessa videoaula é Introdução, Conjunto de Instruções, Mnemônicos, Opcode e Programação no SAP 1. Introdução. Na videoaula anterior, você conheceu a arquitetura física do SAP 1, como computador de programa, memória, somador, subtrator, etc. Conforme nós já vimos na disciplina de organização de computadores, para que uma máquina seja definida como um computador, ela tem que ter a capacidade de ser programada. Os computadores atuais podem ser programados utilizando-se de uma linguagem de programação extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, com relativa facilidade de compreensão para o ser humano. Porém, quando esse programa é traduzido em linguagem de máquina, os recursos que ele pode utilizar para executar as suas tarefas são definidos no conjunto de funcionalidades denominado conjunto de instruções. Podemos definir, então, o conjunto de instruções como sendo um conjunto de funcionalidades ao qual um computador, por meio do processador ou microcontrolador, é capaz de responder executando alguma tarefa. Essas instruções fazem parte do processador ou microcontrolador. Pelo fato do SAP 1 ser extremamente simples, ele também tem poucas instruções, somente 5. E por esse motivo você aprenderá a trabalhar com as instruções do SAP 1 e depois irá aprender as instruções mais complexas, acompanhando a sua evolução. São as instruções do SAP 1, do SAP 2, do SAP 3. As instruções. As instruções possuem um nome, também conhecido por mnemônico, ou apelido, e podem conter um ou mais operandos. Além disso, como o computador entende apenas a presença ou a ausência de sinal, ou seja, 0 ou 1, cada instrução possui um código denominado opcode, código de operação. O opcode é utilizado sempre que for necessário fazer uma programação em linguagem de máquina, ou quando você precisar entender o que se passa dentro da máquina quando uma instrução estiver sendo executada. Veja os nomes, opcode e a respectiva função das 5 instruções do SAP 1. LDA é o mnemônico, opcode é o 0000 e qual que é a função? É carregar o valor contido no endereço de memória apontado pelo seu operando no acumulador. ADD, opcode 0001, soma o valor contido no endereço de memória apontado pelo seu operando com o conteúdo armazenado no acumulador. SUB, sub, opcode 0010, subtrai do valor contido no acumulador o valor contido no endereço de memória apontado pelo seu operando. Alt 1110 faz com que o conteúdo armazenado no acumulador seja indicado no módulo indicador visual binário. HLT 1111 para o processamento. É utilizado no final do programa. Programando o SAP 1. Lembre-se de que a memória do SAP 1 é uma memória 16x8, ou seja, temos 16 posições de memória com 8 bits cada posição para o armazenamento de um dado. Sendo assim, podemos representar toda a memória do SAP 1 da seguinte forma. O SAP 1 mistura as instruções e os dados numa única memória. E sendo assim, a divisão entre instruções e memória será feita da seguinte forma. As instruções deverão ocupar sequencialmente as primeiras posições de memória e somente após o término das instruções é que deverão ser inseridos os dados. Vamos ver mais detalhadamente como as instruções do SAP 1 funcionam. LDA. Carrega o valor contido no endereço de memória apontado pelo seu operando no acumulador. A instrução LDA faz referência à memória através do seu campo de operando. Ela busca na memória RAM o valor armazenado na posição de memória apontado no campo operando e armazena o valor que está armazenado no acumulador. As instruções ADD e SUB executam operações de soma e subtração, sempre envolvendo o operando que será buscado na memória RAM com o conteúdo do acumulador. Sendo assim, para executar qualquer uma dessas operações, é necessário carregar o primeiro operando no acumulador com a instrução LDA.
Após a instrução ser executada, o resultado será escrito no acumulador, substituindo o valor anterior, o primeiro operando, pelo resultado obtido pelo somador subtrator. Exemplo. Supondo que os dados armazenados na memória do SAP1 e os seus respectivos endereços sejam: a instrução LDA-DH irá carregar o valor L2H, que é o valor que está armazenado na posição DH, da memória RAM no acumulador. ADD soma o conteúdo contido no acumulador com o endereço de memória apontado pelo operando da instrução ADD. O resultado será escrito no acumulador, sobrescrevendo o seu conteúdo anterior. Exemplo, supondo que os dados armazenados na memória do SAP1 e seus respectivos endereços sejam: a instrução add.ch irá somar o valor 08H, que é o valor que está armazenado na posição CH da memória RAM, ao valor armazenado no acumulador. Se considerarmos que no exemplo anterior o valor que foi carregado no acumulador foi 02, o add irá fazer uma soma dos valores 02 mais 08, obtendo o resultado AH, que ficará armazenado no acumulador, sobrescrevendo assim o valor 02 carregado pela instrução LDA do exemplo anterior. Subtrai do valor contido no acumulador o valor contido no endereço de memória apontado pelo seu operando. O resultado será escrito no acumulador, sobrescrevendo o seu conteúdo anterior. Exemplo. Supondo que os dados armazenados na memória do SAP1 e os seus respectivos endereços sejam: a instrução sub-EH irá subtrair o valor armazenado no acumulador por 01, que é o valor armazenado na posição EH. Mais uma vez, se considerarmos os dois exemplos anteriores, o valor atual do acumulador é H. Portanto, a instrução sub-H irá resultar no valor 09H, que será escrito no acumulador, sobrescrevendo o valor anterior AH. Instrução OUT faz com que um conteúdo armazenado no acumulador seja indicado no módulo indicador visual binário. A instrução OUT não faz referência à memória, como nos exemplos das instruções LDA, ADD e SUB. O OUT irá simplesmente pegar o valor contido no acumulador e transferi-lo para o registrador de saída, que por sua vez está conectado a um conjunto de LEDs que compõem o módulo do indicador visual binário. Exemplo. Considerando todos os exemplos anteriores, o valor atual do acumulador é 09H. Sendo assim, o resultado obtido após o OUT deste exemplo será o seguinte: 00001001, ou seja, 09. HLT. A instrução HLT não faz referência à memória e serve para desativar o clock, fazendo com que o módulo controlador sequencializador pare de funcionar, encerrando o programa. A falta de instrução da instrução HLT no final do programa irá gerar um erro, pois o computador irá continuar procurando instruções nos próximos endereços de memória, e ele vai encontrar apenas dados. O erro causado é denominado refug ou crash, que significa resposta sem significado, causado por processamento descontrolado.